Sou professora Tamizes Melo, de Geografia, da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais das regiões do Brasil, quais as características de cada uma das nossas regiões. Então, trago para vocês essa imagem e mostrar a diversidade cultural do nosso país. Nosso país, como já vimos, de dimensões continentais, que tem uma pluralidade muito grande devido à cultura, né? Nós temos uma pluralidade de biomas, de características naturais, e aí vamos conhecer um pouco mais sobre cada característica de cada região do Brasil. Na aula passada a gente viu as regiões de um modo geral, né? Como ocorreu esse processo de regionalização do nosso país, e hoje vamos conhecer cada uma das regiões. Então, só recapitulando, o Brasil hoje é composto por 5 regiões, certo? Que leva em consideração essa divisão, né? Os critérios naturais, sociais, culturais e econômicos. Essa regionalização do Brasil foi feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e nós temos as 5 regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e a região Sudeste. E vamos ver um pouco sobre cada uma nessa aula de hoje, certo, gente? Então, primeiro, a região Norte. A região Norte compõe cerca de 45% do território nacional. Tem uma população de aproximadamente 18 milhões de habitantes, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É composta pelos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins, certo? Sua economia é baseada praticamente no setor primário da economia, que vai ser o setor da agricultura, pecuária e o extrativismo mineral, certo? Como característica natural, os aspectos naturais, a região norte, em sua maioria, é onde predomina o bioma da Amazônia, a nossa floresta amazônica, que tende a ser a maior floresta tropical do planeta. Além disso, a região norte do país vai possuir o maior rio do planeta, que é o rio Amazonas. Ele vai ser maior tanto em extensão quanto em volume de água, certo? Com isso, vai ter também a maior bacia hidrográfica, o conjunto de rios, né? O rio Amazonas sendo o principal e os seus rios afluentes ali, alimentando a região da floresta, certo? Predomina como clima o clima equatorial úmido, ou seja, é quente, até porque está bem próximo ali da linha do Equador, certo? E tem uma grande umidade, tanto por conta da concentração dos rios que tem na região, como também por conta da própria floresta, né? Que a própria floresta, ela transpira, tem um processo de evapotranspiração. Então, nesse processo do transpirar da vegetação, aumenta mais ainda a umidade da região. O bioma da Amazônia, ele vai ser responsável não só pelo clima da região, como também ele vai regular o clima do Brasil e da América, principalmente América do Sul. Então, essa umidade que é formada aqui na floresta amazônica vai interferir no clima do nosso país como um todo, ok? Vamos para a próxima região. A nossa região, a região Nordeste, tá? Então, a região Nordeste abrange 18% do território brasileiro, com uma população de 56 milhões de habitantes aproximadamente. Vai ser a segunda região mais populosa do país, ou seja, com uma grande concentração populacional. Nossa economia é baseada basicamente no turismo,
certo? Que é muito forte, até por conta do nosso litoral, né? E da diversidade de biomas que nós temos aqui. Então, é muito propenso ao turismo. Também vamos ter como atividade econômica forte a questão da agropecuária e as indústrias. Cada vez mais vem crescendo aqui na nossa região uma concentração de grandes indústrias se instalando e interferindo, influenciando economicamente aqui nos estados, certo? A região Nordeste é composta por 9 estados, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, nosso estado de Pernambuco, o estado de Sergipe e a Bahia, certo? Podemos subdividir a região Nordeste de acordo com os nossos biomas. Então, a nossa região Nordeste, temos a região da Zona da Mata, onde compõe basicamente o bioma de Mata Atlântica, então abrange aqui a nossa capital, certo? A região metropolitana. Originalmente tem esse bioma de Mata Atlântica com clima tropical úmido. Temos a região do Agreste, na nossa região, que vai ser uma área de transição entre o bioma da Mata Atlântica e o bioma da Caatinga, do sertão. Temos a área do sertão nordestino, que vai ser composta basicamente pelo bioma da Caatinga, com um clima árido, muito quente, com poucas chuvas. E vamos ter a região do meio norte, que vai ficar justamente ali para o estado do Maranhão, que vai ser a transição do bioma da Caatinga para o bioma da floresta amazônica. Então já vai ter uma mudança aí na umidade, um pouquinho no clima e tudo mais. Mas basicamente predomina aqui na região o clima tropical úmido, e o tropical mais seco, que vai ser o clima lá do nosso sertão, certo? Região Sudeste. A região Sudeste, ela tem um território que é aproximadamente 1/10 aí do território nacional, certo? É composta por 4 estados: São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tem uma população de aproximadamente 87 milhões de habitantes, vai ser a região mais populosa do país, que vai ter a maior concentração de pessoas, o maior fluxo de pessoas, tá? Como a economia representa cerca de 55% do PIB nacional, do produto interno bruto, certo? Vai ter a sua economia muito voltada ali para a indústria. A região Sudeste, ela vai ser o berço da industrialização do nosso país. Logo, vai concentrar muitas indústrias ali na região. Indústrias automobilísticas, siderúrgicas, petroquímicas, entre outras, estão muito presentes lá na região Sudeste. Como características naturais, predomina um clima tropical e tropical de altitude, por conta da questão do relevo da região, que predomina um relevo mais planáltico, certo? Abrange, né, o bioma da Mata Atlântica, em sua maioria, mas também tem um pouquinho do bioma da Caatinga, que a gente viu lá na aula passada, né? Que a região norte de Minas pega um pouquinho desse bioma da Caatinga. E também na parte mais a oeste da região sudeste, vamos dizer assim, tem uma faixa que vai abranger também o bioma do Cerrado. Próxima região vai ser a região sul do nosso país, composta por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região tem uma característica por ter sido colonizada principalmente por alemães e italianos. Abrange aproximadamente 29 milhões de habitantes na região. A sua economia vai se basear
basicamente no extrativismo e na agropecuária. A gente também encontra algumas indústrias mais voltadas mais para agroindústria, que é aquela indústria voltada para o setor agrícola, né, na região. Mas a gente tem algumas indústrias também lá na região, mas é bem forte o extrativismo naquela área. Vai ser a região que tem um clima mais diferentão aqui do nosso país, porque enquanto a maioria do Brasil, a maior parte do nosso território vai ter o clima tropical, né, esse clima mais quente, bem úmido, a região sul ela já vai estar ali na zona climática temperada, então já vai ter um clima subtropical, né, onde a gente vê aquelas temperaturas mais, aquela queda de temperatura mais brusca no inverno. Então tem invernos mais rígidos, chega até de vez em quando a nevar lá na região, né? Justamente por conta desse clima subtropical, onde eles já vão ter o verão e o inverno bem definidos, enquanto a gente no restante do país, principalmente aqui no Nordeste, a gente só tem uma estação seca, quente e uma estação mais chuvosa. Lá na região sul do Brasil, eles já vão ter um inverno bem definido, com queda nas temperaturas, e um verão também bem definido, né, com a temperatura um pouco mais elevada e um aumento aí da umidade, certo? Próxima região, e a última região, é a nossa região centro-oeste. Abrange cerca de 19% do território brasileiro, tá? Possui uma população de aproximadamente 16 milhões de habitantes. Vai ser uma das regiões com a menor densidade demográfica aqui do Brasil, né? Então essa distribuição da população está bem espalhada, enquanto na região sudeste, na nossa região, a população está bem concentrada. Nessa região, a população está mais espalhada aí pelo território. Sua economia se baseia praticamente, né, no setor agropecuarista, principalmente na agricultura da soja, na plantação de soja é muito forte na região. A questão da pecuária também é muito forte nessa região. E também vai ter um pouco do turismo por conta da região do Planalto Central ali do Brasil. Então tem muitos parques nacionais nessa região também, tá? Como característica natural, né, nós temos, como eu já disse, o Planalto Central, que abrange várias áreas de aquíferos, ou seja, reservas de águas, né? Nós temos o clima tropical típico, ou seja, vai ser um clima mais quente com a menor umidade, certo? Onde vamos ter apenas as duas estações, né? O inverno bem seco, como a gente está vendo agora recentemente, nessa questão das queimadas lá no Cerrado, né? No Pantanal, que se disseminam por conta desse clima seco aí do inverno, certo? E nós temos lá um verão mais chuvoso, com uma umidade maior lá na região, tá? Como biomas, né, vamos ter, como eu já disse, o bioma do Pantanal e predominantemente o bioma do Cerrado. Então, é a região aí do Cerrado, da nossa savana brasileira, tá? Com esse clima tropical típico, ok? Então, é isso, gente. Fico por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima. Tchau!